Fala galera, bora pro vídeo de hoje, as maiores notícias do mundo da bola. Já deixa aquele likezão e aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito aqui no canal. Bora lá, bora começar o vídeo hoje falando de Alexandro, jogador de seleção brasileira, o zagueirão que foi aí meio que descoberto pelo Lancelotti, levado para a seleção brasileira, tá sendo pretendido pelo Palmeiras. O Palmeiras quer reforçar a zaga. O Abel, que é um jogador de peso para a parte defensiva, e o Alexandro pode vir para o Palmeiras. Porém, a negociação tá muito complicada. O Palmeiras aí tá com uma dificuldade na parte salarial e também conseguir a liberação junto ao Lille. Não tá fácil, mas os palmeirenses não desistiram ainda. Dona Leila tá insistindo na contratação do Alexandro. É um baita do zagueiro, não tenho dúvidas. Se o Palmeiras conseguir trazer ele pro Brasil, vai ser uma excelente contratação. Vai reforçar demais a parte defensiva aí a equipe do Palmeiras. Lookman do Atalanta. Todo mundo lembra dele daquela temporada fantástica do Atalanta, né? Agora pode pintar no Atlético de Madrid. Ontem a gente falou do Marcos Leonardo. O Atlético tá querendo vários atacantes, tá procurando todo mundo, mas o Lookman seria aí uma grande contratação, não tenho dúvidas. Ele teve uma discussão com a parte técnica. Já faz um tempo que não vem aí desempenhando um bom futebol na equipe do Atalanta e um novo time com certeza daria muito certo para ele. Ele já tentou sair, Galatasaray já tentou a contratação, não conseguiu e agora fica muito próximo do Atalanta. Inclusive Fabrício Romano já postou nas redes sociais que tá por detalhes o anúncio do Lookman. Tivemos estreia de brasileiro ontem na Premier League. Ex-Vasco, estreou contra o Hampton e com vitória, hein? O garoto realmente tem estrela. Entrou no segundo tempo. Lógico que estreou aí contra um dos possíveis rebaixados da Premier League, né? Que tem vários brasileiros lá. Inclusive, a jogada dele, fintou, levou na linha de fundo, deu um passe excelente, excelente assistência, estreia muito bem. Foi muito elogiado pela imprensa da Inglaterra. Falou muito bem do garoto, extremamente habilidoso e tem tudo para crescer no futebol. Acho que ele vai se dar muito bem na Premier League e com certeza muitos gigantes europeus vão ficar de olho no Ryan, que deve brilhar ainda muito na Europa. Hein? Bruno Fernandes foi oferecido à equipe do Real Madrid. A gente lembra que na temporada passada foi uma loucura o que o Real tentou contratar o Bruno Fernandes, mas não conseguiu, né? E agora que parece que o Bruno Fernandes aceitou deixar a equipe do Manchester, o Real Madrid recusa a contratação e não vai acertar com ele nessa janela. E muito difícil na próxima também. Eles estão priorizando jogadores mais jovens, né? E que não tenham altos salários e pelo menos que sejam mais jovens. Então, o Bruno Fernandes está ficando um pouquinho para trás aí. Eles querem muito meio campo e a gente já vai falar aqui também por né, que o Bruno Fernandes está ficando para trás. Parece que tem um outro nome que interessa muito mais ao Real Madrid do que música, o nome do Bruno Fernandes. E Vitor Roque pode parar na Arábia Saudita. Al Hilal tá tirando o sono dos palmeirenses. Rapaziada, é isso mesmo, hein? O Al Hilal chega agora no Brasil para tentar contratar o Vitor Roque, que foi pretendido inclusive pelo Chelsea, muito badalado por clubes europeus depois de uma boa temporada pelo Palmeiras, né? Voltou a marcar muitos gols. Agora a Arábia Saudita vem com tudo. Lembrando que os árabes estão para emprestar o Marcos Leonardo, então estão atrás de um novo atacante, né? Eles trocam muito de jogadores por lá e a gente sabe que o Vitor Roque é um dos grandes nomes do futebol brasileiro hoje aqui e eles querem pagar inclusive a multa rescisória, o que complicaria demais a situação do Palmeiras com Vitor Roque. Com altos salários fica difícil segurá-lo, no que tá aí a explicação de por Real Madrid recusou o Bruno Fernandes, né? Eles preferem a contratação de Vitinha, que inclusive tá por detalhes para fechar com o Real Madrid. E o Vitinha muito mais novo, foi aí um dos melhores jogadores da Europa, o terceiro melhor do mundo na temporada passada, eleito, né? Então o nome dele é muito em alta atualmente. O Real Madrid já fez de tudo para levá-lo, não conseguiu, tentou troca por outros jogadores e não conseguiu. E agora parece que junto o staff do Vitinha e o Real Madrid estão chegando próximo de um acordo e pode ser que eles consigam. Então tudo vai depender se o Vitinha vai aceitar ou não ir pro Real Madrid. Aí sim eles podem. Se a gente continuar, já aproveita para deixar o comentário do que você achou dessa notícia, hein? Bora falar da Premier League, também os campeonatos aí no mundo. Tivemos o Manchester de jogaço, hein? Clássico contra a equipe do Tottenham. E teve muitos gols nessa partida, 4 gols. O City meteu 2-0, que deixou o Pep Guardiola indignado, né? Tá aí o Semedo marcando o gol novamente e a gente teve o empate do Tottenham.
o que fez aí aumentar a indignação do Pep Guardiola. Uma partida vencida por 2-0 e cedeu empate assim. Foi demais. E teve esse gol aí. Ó gol, escorpião. Que golaço. Meus amigos. Será que vai valer Puskás, hein? Tivemos outros jogos. O Manchester voltou a vencer 3-2. Tivemos o Liverpool vencendo o Newcastle 4-1 e ontem no Espanhol o Barcelona venceu 3-1. Bora falar do Benzema que pode pintar na Europa. Mas agora aparece o Al Hilal também tentando mantê-lo na Arábia Saudita, né? Ele que tá decidido, vai deixar a equipe do Eintracht mesmo. Quer voltar pro Lyon para poder ir para a Copa do Mundo, seleção francesa. Ele acha mais fácil voltar para a seleção e fazer a sua última Copa do Mundo. É o que ele quer para depois se aposentar. Agora ele pode olhar com outros olhos a Arábia Saudita novamente. Ele já tá por lá. E o Al Hilal chega também para fazer aí valores. Aumentar pro Benzema que ia receber 0 euro de renovação contratual. Agora com o Al Hilal as coisas vão mudar. Pode pintar um alto salário de novo e ele continuar na Arábia Saudita e não vir para cá para trabalhar. E falando na Europa, vamos lá então pro Campeonato Espanhol. Hoje tivemos o Madrid em campo e Vini Júnior novamente vaiado pela torcida do Madrid na vitória por 2-1. Ele fez o primeiro gol, mas no começo do jogo ele foi muito vaiado. Ao ser anunciado seu nome, voltou a ter as vaias. Mas a imprensa espanhola diz que ele foi aí ovacionado depois do golaço, né? Porém o Real Madrid cedeu o empate e o que o Mbappé conseguiu marcar no finalzinho, ajudando então a equipe do Real Madrid a vencer essa partida que olha, o Madrid tá muito mal, né? Tá aí deixando realmente muito a desejar. O que o Mbappé fez uma jogada sensacional. Infelizmente a bola bateu na trave, não entrou, seria um golaço. Mas depois de pênalti ele conseguiu garantir a vitória para a equipe do Madrid nessa temporada muito irregular, cheia de altos e baixos. Vamos ver se o Vini vai continuar no Madrid mesmo, se as vaias vão pesar, né? A gente sabe que tem negociações acontecendo com o Manchester City. Pode ser que aconteça uma saída do Vini. Vamos ficar de olho nessa história. Bora falar agora então de Hendrick, o brasileiro que vem brilhando lá na França, voltou a jogar hoje depois de não ter atuado na Liga Europa. Ele participou da partida do Lyon hoje contra o Lille, né, do brasileiro, o Alexandro, que a gente falou aqui. O Hendrick foi eleito um dos melhores jogadores da partida novamente, muito bem falado hoje também pelos comentaristas franceses, né? Mas infelizmente ele não marcou o gol, mas o Lyon venceu 1-0, segue na briga aí vivo pelo título. O Hendrick ajudou demais a equipe, muitos dribles, muitas batidas pro gol, muitas bolas alçadas na área, né? Mas dessa vez não foi a noite do Hendrick, ele não marcou pelo Lyon e quando não marca, lógico, a gente sabe que torcida pega no pé, imprensa pega no pé. Mas vamos ver para as próximas partidas do Hendrick, ter certeza que ele vai voltar a marcar. Com isso, o Lyon é o 4º colocado do campeonato francês. O Lens é o líder seguido pelo PSG e Olympique de Marseille. Vamos aguardar aí os próximos jogos do Hendrick. O jogo começou com um clima que não se via apenas no gramado, mas que pairava no ar como eletricidade. Desde o aquecimento, já era possível sentir que não seria uma partida comum. As arquibancadas estavam carregadas de expectativa, tensão e, principalmente, hostilidade direcionada a um nome específico, Vinícius Júnior. Cada toque na bola era acompanhado por vaias, murmúrios e um ambiente que tentava desestabilizar não apenas o jogador, mas a seleção como um todo. A Espanha, jogando em casa, apostava não só na qualidade técnica, mas também na pressão psicológica. O plano era claro: sufocar, provocar, intimidar. E durante os primeiros minutos, parecia que a estratégia surtiria efeito. O jogo estava truncado, com faltas duras, disputas intensas e poucas oportunidades claras. Mas o futebol tem uma característica implacável: ele pune quem confunde provocação com superioridade. Foi então que surgiu o momento que mudou tudo. Um lance que, em poucos segundos, entrou para a história. A bola chegou de maneira aparentemente simples, mas o que aconteceu a seguir foi tudo menos comum. Um movimento rápido, uma leitura perfeita do espaço e um chute que desafiou as leis da física. Um golaço absoluto, daqueles que não precisam de replay para serem reconhecidos como obra-prima. Um gol que já nasce com selo de prêmio Puskás. O estádio, que até então rugia, silenciou. Não foi um silêncio qualquer. Foi aquele silêncio pesado, de incredulidade, quando até os torcedores adversários sabem que acabaram de presenciar algo especial. O goleiro sequer se mexeu. A bola morreu no ângulo, limpa, perfeita.
O tipo de gol que será revisto por anos, em compilações, debates e comparações com os maiores momentos da história do futebol. E se o golaço já havia sido um golpe duro, o que veio depois foi ainda mais simbólico. Vinícius Júnior, alvo principal das vaias, assumiu o protagonismo. Cada vez que tocava na bola, parecia crescer. Não se escondia, não evitava o jogo. Pelo contrário, chamava a responsabilidade, partia para cima, driblava, criava e incomodava. Era a resposta mais dura possível a qualquer tentativa de intimidação. Quando o gol dele finalmente saiu, o impacto foi devastador. Não apenas pelo placar, mas pelo contexto. Foi o tipo de gol que cala mais do que 1000 palavras. A comemoração foi contida, quase fria, mas carregada de significado. Olhar fixo, postura ereta, mensagem clara. O talento fala mais alto do que qualquer vaia. A Espanha, que havia apostado no emocional, se viu derrotada também nesse campo. Enquanto os holofotes naturalmente se voltavam para Vinícius, algo igualmente importante acontecia nos bastidores do jogo: a consolidação de uma nova geração brasileira. Endrick e Ryan, ainda tão jovens, jogavam como veteranos. Sem medo, sem hesitação, sem o peso que normalmente acompanha quem veste a camisa da seleção em jogos grandes. Endrick mostrou por que é tratado como uma joia rara. Forte, rápido, inteligente e com uma maturidade que impressiona. Cada movimento parecia calculado. Cada disputa era levada com seriedade. Não era apenas vontade, era consciência tática, leitura de jogo e fome de bola. Em diversos momentos, ele prendeu a defesa espanhola, abriu espaços e mostrou que não está ali por promessa, mas por merecimento. Ryan, por sua vez, foi a definição de equilíbrio. Seguro, preciso e com personalidade. Acertou passes difíceis, manteve o ritmo do jogo e não se intimidou nem por um segundo. Em um ambiente hostil, com estádio cheio e pressão constante, ele jogou como se estivesse em casa. Isso diz muito sobre o futuro que se desenha para a seleção brasileira. A partida seguiu, mas o roteiro já estava escrito. A Espanha tentou reagir, mudou peças, adiantou linhas, mas encontrou uma seleção confiante, organizada e emocionalmente blindada. O futebol brasileiro, tantas vezes questionado nos últimos anos, dava uma resposta clara. O talento nunca foi embora, ele apenas estava amadurecendo. O apito final não marcou apenas o fim de um jogo. Marcou o encerramento de um capítulo e o início de outro. Um capítulo em que Vinícius Júnior deixa de ser apenas promessa para se firmar como líder. Em que Endrick e Ryan deixam de ser futuro para se tornarem presente. Em que o Brasil mostra que pode, sim, competir em alto nível, mesmo em ambientes adversos. O golaço candidato ao Puskás será lembrado. As vaias caladas ficarão na memória. Mas talvez o mais importante seja a sensação que ficou. O futebol brasileiro voltou a impor respeito. Não pelo medo, não pela polêmica, mas pelo que sempre foi sua maior arma: a bola no pé e a coragem de jogar. E depois de uma noite como essa, fica impossível ignorar. Algo especial está sendo construído. E quem acompanhou esse jogo não assistiu apenas a uma partida, testemunhou um momento de virada. O que aconteceu depois daquele apito final foi quase tão revelador quanto o jogo em si. As câmeras captaram rostos, gestos e silêncios que diziam muito mais do que entrevistas ensaiadas. Do lado espanhol, expressões de frustração e incredulidade. Do lado brasileiro, não havia euforia exagerada, mas algo mais perigoso para os adversários: confiança. A sensação clara de que aquele grupo sabia exatamente o que tinha acabado de fazer. Vinícius Júnior caminhava pelo gramado com a serenidade de quem venceu um duelo pessoal e coletivo ao mesmo tempo. As vaias, que antes ecoavam como tentativa de intimidação, agora soavam vazias. Em futebol, existe algo que nenhuma torcida consegue sustentar por muito tempo: vaiar um jogador que domina o jogo. Quando o talento se impõe, o barulho perde força. A atuação de Vini foi um retrato do jogador que ele se tornou. Não apenas um ponta veloz e driblador, mas um atleta completo, que entende o jogo, sabe quando acelerar, quando cadenciar e quando ser decisivo. Ele sofreu faltas, provocou erros, chamou marcação dupla e ainda assim encontrou espaço para decidir. Isso não é comum. Isso é característica de jogador de elite mundial. E o mais simbólico foi perceber como os companheiros reagiam a ele. Não havia mais aquela postura de jovem talentoso. Vinícius era buscado, respeitado, ouvido. Quando falava, os outros escutavam.
Quando pedia a bola, ela vinha. A liderança não foi imposta, foi reconhecida naturalmente dentro de campo. Enquanto isso, Endrick continuava sendo observado com lupa por comentaristas, torcedores e adversários. Cada toque na bola parecia carregar uma pergunta silenciosa: ele aguenta esse nível? E a resposta veio em campo, jogada após jogada. Aguentou fisicamente, aguentou emocionalmente, aguentou tecnicamente. Em nenhum momento se escondeu, mesmo quando a marcação apertou. Houve um lance específico que resumiu sua noite. Pressionado por 2 defensores, de costas para o gol, ele girou rápido, protegeu a bola com o corpo e sofreu a falta. Não foi um lance de gol, mas foi um lance de personalidade. Um gesto que mostra maturidade rara para alguém tão jovem. É nesses detalhes que se identifica quem nasceu para jogos grandes. Ryan, por sua vez, talvez tenha sido o jogador que menos chamou atenção para o público casual, mas o que mais agradou quem entende de futebol. Ele fazia o jogo fluir. Quando a Espanha tentava acelerar, ele esfriava. Quando o Brasil precisava respirar, ele oferecia a opção. Errou pouco, escolheu bem e demonstrou uma leitura de jogo que não se ensina facilmente. Esse equilíbrio foi fundamental para que a seleção não caísse em armadilhas emocionais. Em jogos com clima hostil, o erro mais comum é querer responder na mesma moeda. Provocações, faltas desnecessárias, pressa. Mas isso não aconteceu. O Brasil foi paciente. E paciência, naquele contexto, foi uma arma tão poderosa quanto o talento. A imprensa internacional não demorou a reagir. Manchetes começaram a surgir destacando não apenas o resultado, mas a forma. Falava-se do golaço, claro, mas também da postura brasileira. Da forma como o time absorveu a pressão inicial e transformou o ambiente contra o adversário. Não foi uma vitória acidental. Foi construída. Na Espanha, o debate foi imediato. Questionou-se a estratégia, a insistência em provocar Vinícius, a incapacidade de neutralizar os jovens brasileiros. Muitos analistas reconheceram, ao tentar tirar Vini do jogo com vaias, acabaram colocando combustível em um jogador que cresce justamente no desafio. E essa talvez seja a grande lição da noite. O futebol moderno não é mais apenas técnico ou tático. Ele é mental. Jogadores como Vinícius Júnior representam uma geração que não se dobra facilmente à pressão externa. Pelo contrário, transforma a adversidade em motivação. Para o Brasil, o impacto vai além de um jogo. Vai além de um golaço. Existe uma narrativa sendo construída. Uma narrativa de renovação bem-sucedida, de transição sem trauma, de jovens assumindo responsabilidades enquanto nomes consolidados lideram pelo exemplo. Durante anos, falou-se em falta de identidade, em fim do futebol arte, em crise permanente. Mas partidas como essa mostram que talvez o problema nunca tenha sido a ausência de talento, e sim de tempo e contexto. Agora, esses elementos começam a se alinhar. A torcida brasileira, mesmo à distância, sentiu isso. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Vídeos do golaço viralizaram. A comemoração contida de Vinícius virou símbolo. Endrick e Ryan passaram a ser mencionados não como promessas, mas como realidade. O orgulho, tantas vezes abalado, voltou a aparecer. E o mais importante, não houve soberba. Não houve discurso vazio. Apenas a sensação de que o trabalho está no caminho certo. Que ainda há ajustes, claro, mas que a base está sólida. E em futebol, quando a base é forte, os resultados tendem a aparecer. Aquela noite ficará marcada não apenas pelo que foi visto, mas pelo que representou. Um estádio hostil, um craque vaiado, um golaço histórico, jovens brilhando e um recado claro ao mundo: o Brasil está pronto para competir, para enfrentar pressão e para vencer jogando futebol. E essa história ainda está longe de acabar. E o desfecho dessa história não poderia ser outro senão a confirmação de tudo que aquele jogo anunciou ao mundo. Quando as luzes do estádio se apagaram e o barulho das arquibancadas virou apenas lembrança, ficou claro que não se tratava de um episódio isolado, nem de uma noite atípica. Foi um marco. O golaço, já eternizado nas imagens, deixou de ser apenas um lance bonito para se tornar símbolo. Símbolo de um futebol que não se intimida, que responde jogando, que transforma a pressão em espetáculo. A candidatura ao Prêmio Puskás não é exagero nem emoção do momento.
É justiça histórica para um gol que nasceu grande e será lembrado como tal. Vinícius Júnior saiu daquele gramado definitivamente transformado. Não porque antes fosse pequeno, mas porque ali ele cruzou uma fronteira invisível que separa grandes jogadores de líderes incontestáveis. Vaiado, provocado e testado, respondeu da única forma que realmente importa no futebol, decidindo. A Espanha tentou silenciá-lo e acabou assistindo ao nascimento de um protagonista ainda mais forte. Endrick e Ryan, por sua vez, encerraram qualquer debate prematuro. Não são apostas cegas, não são nomes inflados por expectativa. São jogadores prontos para o presente, com margem para crescer ainda mais. Aquela partida serviu como batismo definitivo. Eles entraram como jovens talentos e saíram como peças reais de um projeto sólido. Do ponto de vista coletivo, a seleção brasileira fechou a noite com algo que não aparecia apenas no placar: identidade. Um time que soube sofrer, que entendeu o momento certo de acelerar, que não caiu em provocações e que teve personalidade para jogar fora de casa como se estivesse no próprio território. As narrativas contrárias, tão repetidas nos últimos anos, perderam força. Não há mais espaço para dizer que o Brasil não sabe lidar com pressão, que não forma líderes ou que vive apenas de nostalgia. O que se viu foi um presente competitivo e um futuro promissor caminhando juntos. Quando o jogo terminou, todas as pontas estavam amarradas. O golaço explicou o resultado. A atuação de Vini explicou as vaias caladas. O brilho de Endrick e Ryan explicou a confiança no amanhã. E a postura coletiva explicou porque aquela vitória foi maior do que 3 pontos ou um amistoso. Ficou a certeza. Não foi sorte, não foi acaso, não foi exagero. Foi futebol no seu estado mais puro. E quem assistiu, testemunhou o fechamento de um ciclo de dúvidas e a abertura de um novo capítulo. Um capítulo em que o Brasil volta a ser respeitado não pelo passado, mas pelo que é capaz de fazer agora. Essa história teve começo, meio e teve fim. Um fim que, na verdade, é apenas o início de algo muito maior.